Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí desse fim de semana para vocês estarem assistindo aí, já acompanhando o mercado nessa abertura da semana para que a gente possa ter uma segunda de semana de setembro boa, né? Já que a primeira semana não foi das melhores, quem está acompanhando a gente está vendo aí que essa semana foram poucas operações, apesar do mercado ter sexta-feira andado muito bem, né? A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho, mas foi uma semana um pouco travada, né, turma? Então, assim, teve pouquíssimas oportunidades dentro do que a gente viu em cima do nosso operacional. Queria logo de cara pedir para vocês já não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né, que isso ajuda demais. E se você está chegando agora e quer conhecer mais um pouco do trabalho sobre o nosso treinamento, acesse esse link que está na descrição aí sobre o treinamento. Lá você vai ter todas as informações que precisa para estar adquirindo o treinamento. E esse treinamento, ele vai com certeza virar a tua chave. Além do que, eu estou combinando com os alunos, né, de agora até o final do ano, a gente vai fazer um plus nesse treinamento para todos que já adquiriram, quem adquiriu o treinamento agora, que nós vamos fazer uma aulinha semanal ao vivo durante o pregão, ou seja, uma vez por semana até o final do ano, a gente vai estar fazendo um encontro ali de uma hora e pouco, acompanhando o pregão, tirando dúvidas, para vocês poderem estar falando, não só ali igual é no Telegram, através de chat, mas também uma aula através de plataforma, onde a gente vai poder interagir para vocês pegarem a manha aí e tirarem todas as suas dúvidas. Então não perca a oportunidade, esse QR Code que está na tela aqui, ou também o link está na descrição do arquivo do vídeo, tá, galera? E segue lá e corre para a gente mudar esse mercado. E se você também quer saber sobre mesa proprietária, no link da descrição aqui embaixo tem todos os links das mesas que a gente tem parceria, tá? As mesas que a gente conhece, que tem indicações, que as pessoas operam, aqui do Brasil e do mercado lá fora, né? Com todos os cupons válidos. Lembrando, tá, galera? Esses cupons que estão ali são os cupons que tem sempre o melhor desconto, tá? Então, sempre quando você acessar um link ali, aquele cupom que vai estar válido ali no treino, na descrição, é sempre aquele que está com o maior desconto, beleza? Então bora lá para a gente fazer um vídeo bem objetivo, esse índice sem vergonha aqui na sexta-feira. E eu estava conversando com o pessoal, até agora eu estou tentando entender o motivo pelo qual eu fiz a venda aqui e saí no teste do topo aqui com 300 pontos, ao invés de ter deixado o trade ir até lá embaixo, até o alvo, né? Então eu estou até agora tentando assimilar essa bobeira que eu dei, que às vezes acontece, né, galera? O preço abriu aqui rompendo, eu não me dei conta dessa região de liquidez, achei que ele pudesse testar a região ali em cima, bateu 300 pontos, teste do topo de ontem, anteontem, eu acabei caindo fora e depois eu vi o preço derreter e fazer o quê? Depois que a gente perde a oportunidade, não adianta querer entrar no meio, né? Porque aí é pedir para tomar na cabeça. E a gente vê aqui, ó, só de você analisar o gráfico, como foram movimentos que assim não tiveram chances de você tentar fazer alguma coisa contra a força que estava o mercado, né? Então depois aí do que a gente não conseguiu fazer, era questão de você simplesmente esperar e assistir. Ainda bem que era sexta-feira, acabei fechando a plataforma e fazer minhas coisas, né? E não acabei fazendo mais nada. O que a gente tem aqui agora? Ó? Primeiro eu tenho essa região aqui, mas vocês têm que estar muito esperto com isso aqui, tá? Com esse gap aqui. Eu sei que quem opera com o split grupamento ativado não tem esse gap, mas tem um preço totalmente distorcido. A gente não usa nenhum ajuste, né? Então eu tenho essa distorção aqui que eu tenho que ficar esperto. Ou seja, o preço tem muito alvo para baixo ainda. Eu já venho falando isso em alguns estudos, que quando a gente olha isso aqui, né? Quando a gente olha esse topo e fundo aqui, vocês percebem que o preço tem muito alvo.
pelo menos o fechamento desse gap aqui para fazer um reteste nesse topo aqui, lá dos 131 mil ali, 130 aproximadamente. Então, visto isso, o que eu tenho que prestar atenção? Primeira coisa, tiramos aqui ó, o zoom do gráfico e a gente analisa o quê? Eu tenho um movimento de alta, onde eu tive uma liquidez interna, uma renovação de topo e um rompimento de fundo, né? Time frame menor, o choque se deu aqui. Agora, quando a gente joga para um gráfico de 1 hora, o choque se deu aqui. Depois que ele fez o choque, ele voltou agora para capturar a liquidez aqui de cima e está vindo descer de novo. Qual é a expectativa que a gente tem agora? Que esse preço possa dar continuidade nesse movimento de baixa, né? Pelo menos vir fechar esses gaps aqui, né? Trabalhar em cima dessas regiões aqui. Então, a nossa expectativa agora é essa, visto que, de novo, ele tentou vir aqui romper o topo no payroll e não conseguiu, e acabou descendo direto. Só que para isso acontecer, ele precisa perder esse fundo, né? Então, o que eu vou estar pensando agora, que a gente está analisando aí para o início da semana? Aumentando um pouquinho o zoom aqui, a nossa ideia é que esse preço possa nos dar aqui uma oportunidade de continuidade, né? Para isso, a gente tem que esperar o quê? Primeiro, ele tem que romper esse fundo. Segundo, tem que voltar numa região que nos vale a pena entrar nessa operação, tá? Então, assim, tudo isso vocês têm que ter cuidado e tem que prestar atenção nisso daí. Visto isso, a gente olha aqui em cima dos 5 minutos e aí vocês percebam que a situação ela é bem estranha. Por quê? Eu tenho alguns pontos aqui interessantes, tá? Que estão bem lá em cima. Só que pode acontecer do preço não ter força nem para chegar nessa região aqui, né? Mas eu tenho esse imbalance aqui, que é um grande ponto de interesse, certo? E depois, mais aqui embaixo, mais próximo, eu tenho outros pontos, né? Eu tenho essa região aqui, né? Que eu tenho, que é uma região interessante. Deixa eu só ajustar aqui. Tenho essa região aqui, que é uma região interessante. Então, deixa eu colocar aqui o de oferta. Depois eu tenho essa outra aqui também, que inclusive eu tenho um Fair Value Gap aqui embaixo, que eu vou deixar marcado a região como um todo, tá? E por último, eu tenho essa outra aqui. Só que vocês percebam uma coisa, ó, eu tenho essa movimentação aqui, que eu tenho um ponto duplo aqui, certo? E aí eu tenho um order block aqui, order block aqui. Então eu não tenho por que marcar esse aqui como sendo um order block importante, apesar dele estar numa região validada, tá? O que vocês podem fazer é marcar todas essas regiões. Aí o gráfico de vocês ele vai ficar um pouco, digamos assim, poluído, tá? Mas a gente pode, vocês podem, não está errado fazer isso aqui, tá? Totalmente válido. O que vocês vão ter que saber é, a partir do momento que o preço chega nessa região, como é que vocês vão tomar a decisão, tá? Então, assim, regiões, tenha vontade. E eu não gosto de ficar marcando um monte, mas a gente marca assim para vocês entenderem o contexto, tá? Então, assim, prestem muita atenção nessa movimentação para depois não se fazer, assim, movimentações erradas, beleza? Então, assim, muito cuidado e para que esse preço dê continuidade, não se esqueçam que a gente tem que ter o rompimento desse fundo aqui, ó, tá? Ele precisa romper o fundo para dar continuidade nesse movimento de baixa. Então, se ele voltar daqui, fiquem muito espertos com esses order blocks ali de cima, beleza? Então, assim, ó, muito cuidado e muita atenção em relação a isso. Combinado? Bora, agora vamos lá, galerinha, falar sobre a doleta, né? Vamos falar sobre a doleta aqui agora. O dólar foi exatamente o contrário, né? Só que a movimentação do dólar teve uma particularidade, né? Eu estava até conversando sobre isso com
um aluno. Quando o dólar abriu, o que o payroll fez ele fazer? Ele acionou o preço para baixo para levar até a região onde a gente tinha marcado, exatamente na Golden Zone, e aí depois ele deu a compra. Foi o contrário do índice, né? A diferença é que o índice levou para uma zona de liquidez, né, do topo, e na parte de baixo do dólar ele levou até um ponto de interesse, né, para depois aí dar a continuidade. O que a gente está enxergando aqui agora no dólar, ó? Toma muito cuidado com isso. Porque o dólar ele continua naquela tendência de alta, tá? Daqui, ó, rompeu um topo, voltou na região de demanda e fez uma quebra de estrutura. E agora fez um boss. Então, essa movimentação aqui, ó, isso aqui é pullback dessa movimentação de alta. Então, quando a gente coloca o zoom, né, traz o preço para perto, a gente observa o quê? O preço fez exatamente o que a gente tinha previsto, né? A volta até a região da Golden Zone e foi aí que ele deu a compra, né? Agora, o que a gente tem aqui nessa movimentação do dólar? Primeira coisa, nós temos um POI aqui que seria um ponto, um Fair Value Gap, né? Onde, teoricamente, é o primeiro ponto de teste dessa subida. Só que acontece, a gente percebe que a gente tem uma subida de mitigação, ó, ou seja, eu não tenho uma subida com pontos, topos e fundos claros, né? Eu tenho essa subida com essa movimentação maluca. Tivemos essa fala aqui do membro lá do Fed, que depois, na hora do almoço, deu uma mexida no mercado, mas o preço segue parado dentro dessa região, né? Então, o que a gente tem aqui agora para observar? Tem a região lá de baixo que ele foi testado, tirar esse Fair Value Gap aqui, que isso aqui já não existe mais, né? Então, eu tenho essa região aqui de baixo que foi testada, eu tenho uma quebra de estrutura aqui, apesar disso daqui não ser eu não considero um topo, mas ele quebrou uma estrutura, porque o preço veio, fez uma consolidação, depois ele caiu e agora ele perdeu essa região, tá? Aí nós temos essa movimentação. E olha o tipo de formação que eles nos dá. Uma formação totalmente consolidada, onde a gente precisa entender o que é que está acontecendo, tá? E o entender o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho essa região aqui em cima e o preço está espremendo. Então, teoricamente, eu vou ter que aguardar por uma continuidade aqui para ver se o preço vai realmente e testar essa região aqui, né? Esse Fair Value Gap do 15 minutos lá de cima, tá? Isso vai ser o quê? De acordo com a abertura do mercado, tá? A abertura do mercado vai nos mostrar isso. Agora, se esse preço voltar daqui, aí nós podemos ter um reteste aqui embaixo. Ó, eu tenho um order block aqui nessa região, né? Por quê? Não se esqueçam que ele rompeu esse topo aqui, ó. Então, essa região de demanda aqui, ó, ela fica validada, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, se a gente fazer, eu vou marcar esse order block aqui, tá? Não está errado, tá? O que vocês têm que entender só é o seguinte, ter cautela, né, por conta do movimento que o preço está fazendo, ok? Mas com o gerenciamento de risco em dia, não é errado marcar essa região aqui. Inclusive, eu tenho uma outra região bem importante aqui, que é esse Fair Value Gap logo aqui em cima, que também vocês podem aí deixar no gráfico de vocês como um ponto de atenção, tá? Mas a ideia, assim, do dólar é que ele vá agora testar a região de cima. Vamos aguardar a abertura do pregão segunda-feira para ver se isso se confirma com essa
continuidade aqui ou não, beleza? Bora falar de Nasdaq. Nasdaq foi uma movimentação muito top. Eu acabei fazendo operação de venda aqui. Eu nem postei porque faz parte ali da aula que eu tô, das gravações que eu tô fazendo, tá? Então nós tivemos essa movimentação aqui. Por que essa movimentação de venda? Justamente pela característica, ó. Quando a gente tira o zoom, botar no 15 minutos que fica mais claro. O preço, ele veio fazer o que a gente tinha esperado, né? Ele fez o sweep aqui na quinta. Aí na sexta-feira, quando abriu o mercado asiático, ele perdeu o fundo. Abriu Londres, ele veio testar aqui embaixo, né? Inclusive com o payroll empurrando ele aqui para baixo. Aqui. Depois, o que acontece? Ele deixa essa zona de liquidez e a abertura do mercado americano faz o quê? Faz ele buscar essa liquidez para depois dar continuidade. Percebam que aqui foi o sweep e depois ele perdeu a estrutura, ó. Ele perdeu a estrutura do fundo aqui. Ah, Emerson, mas chegou no order block dos 60 minutos que você estava falando como possível compra. Sim, olha a compra que deu aqui, ó. Pum. Essa compra aqui, com certeza, deu meta para muita gente, tá? O que você tem que saber é a hora que eu vou comprar e virado para que lado que eu vou comprar, né? Para você não fazer besteira de ir para o lado contrário, que o preço está mostrando. Agora, se você entende a movimentação do mercado, sabe que ele veio aqui, olha só, fez a liquidez aqui, tinha esse topinho, e aí ele rompeu. Aí na abertura do mercado à vista ele faz isso, você sabe que você tem uma compra aqui, com o teu stop aqui embaixo e o teu alvo é aqui em cima. Se vai ser aqui, ou se vai ser esse Fair Value Gap, que nem no caso foi, ó. Bateu exatamente em cima do Fair Value Gap. Deixa eu só botar aqui para vocês entenderem, olha aqui. Eu falo a importância dos FVG que vocês têm que entender. É isso aqui, ó. Agora, o que aconteceu? Quando abriu o mercado, eu simplesmente... Aqui foi o payroll, né? Aqui foi o payroll 9,6 que empurrou o preço para cima. Depois a abertura de Nova York assimilou o preço e empurrou para onde deveria ir. Mas aí, ó, se você teve paciência, era aqui, ó, entrada com stop atrás da mínima e o alvo na mínima do dia. Simples assim, né? O bom do Nasdaq é isso, é a objetividade dele em relação aos pontos que a gente tem aí para observar. O que a gente tem aqui agora? Esse ponto aqui já era. O preço está testando essa região aqui do fundo, tá? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um gap aqui. Deixa eu só corrigir. Tem um outro gap aqui. No gráfico de 1 hora, tá? Então, eu tenho duas regiões aqui, ó, bem interessantes. Dois Fair Value Gap de 60. Eu falo assim, Emerson, mas isso aqui é um Fair Value Gap, tá alto, tá aqui em cima. Gente, aprendam uma coisa. Quando tem esses movimentos bruscos, sempre marcam os imbalances, tá? Porque aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando a gente traz para o time frame menor, o que vocês vão analisar? Olha aqui, ó. Sim, Fair Value Gaps válidos, porque ele se consolidou, fez o desequilíbrio. Depois desceu, fez fundo, fez o desequilíbrio. Dois Fair Value Gaps totalmente validados, porque é um imbalance depois de um movimento brusco, né? Então, temos sim esses dois pontos aí para chamar atenção. O que vocês precisam entender é a movimentação que vem lá de cima, tá? Eu tenho também aqui, ó. Hoje a marcação do Nasdaq basicamente vai ser em amarelo, né? Que é só Fair Value Gaps
as regiões mais importantes que a gente tem. Se a gente traz aqui para o 15 minutos, vocês vão ver a mesma coisa. Ó, eu não tenho order block aqui. Eu tenho simplesmente os gaps, os desequilíbrios do preço que houveram aí nessa movimentação de queda do preço de sexta-feira, tá? Vou corrigir aqui para ficar alinhadinho. O que eu tenho aqui de order block seria só aqui em cima e nem assim eu estaria validando isso daqui, tá? Então, assim, movimentação no Nasdaq é esperar por esse movimento aqui, para ver se ele vai fazer isso aqui, tá? Então, por isso que eu falo que às vezes, mesmo o preço estando caindo, você tem uma oportunidade compradora. Se ele quebrar essa estrutura aqui e voltar numa região de Golden Zone, você pode ter uma compra até onde? Até o próximo ponto de venda. Ou vai ficar esperando o preço chegar lá, para chegar lá fazer a tua venda que você estava aguardando. Essa é a noção que vocês precisam ter para tomar as decisões. Esperar ver o que o preço está mostrando antes de tomar a decisão, tá? Então, é isso aí que a gente tinha pro Nasdaq. Bora falar do euro. O euro teve uma movimentação bem oscilante, né, nesse payroll. E olha só a compra que ele deu no payroll. A gente tinha marcado aqui, ó, a nossa região, né, de Golden Zone, com base no fundo lá. Ele veio aqui na Golden Zone na hora do payroll. E depois ainda ele veio testar essa outra região aqui de sell side, onde deu a outra compra. Além de ter dado a venda aqui em cima, né? Vocês perceberam que assim, ó, o euro ele tem uma particularidade. Quando ele chega nos pós, ele respeita bastante essas movimentações. Então, assim, vocês sempre têm que levar em consideração essas movimentações para não estar tomando decisões erradas, tá? Deixa eu só tirar esses rabisqueiros que tá aqui para trás, porque a gente tem o que aqui agora? Ó. Ele está descendo, né? Perdeu a estrutura. Deixa eu só mudar a cor dele, né? Ele foi até a zona de demanda, de oferta aqui em cima, desculpa. Foi até a região de oferta, perdeu a estrutura, né? Veio aqui testar o fundo e agora foi de novo testar aqui, né? Porque vocês observem aqui, ó, né? Ele foi testar o topo, veio testar o fundo e veio testar aqui em cima de novo. E agora voltou e está trabalhando aqui. O movimento aguardado agora se ele perder isso aqui, nós podemos ter uma correção lá para baixo, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso. Agora, se ele abrir aqui e continuar subindo, aí nós vamos ter uma possível busca até o alvo lá de cima, já que esse daqui já foi mitigado, tá? Então, fiquem ligados nessa situação aí no euro. Bora, e agora, para a gente finalizar o ouro, né? O payroll deu aí as oportunidades. Aqui, ó, de novo, o que aconteceu? Exatamente nos 50% do teste ali da máxima de novo. Né? Lembrando, tá, turma? Essa marcação aqui é um POI do 60, não é do 15 que nem está aqui. Foi fazer a captura de liquidez exatamente nos 50% da região. Deu a venda, fez a captura de liquidez, subiu para fazer o pullback aonde? No imbalance. Tá vendo como funciona? E depois deu a continuidade na venda. Até o ponto aqui embaixo. Né? O que a gente tem agora aqui? Eu tenho essa região para aguardar por um reteste. Vou só ajustar esse
Eu tenho essa região aqui. Lembrando que é o seguinte, tá, turma? Vocês têm que prestar atenção numa coisa. Eu tenho alvo aqui para baixo. Esse aqui é aquele que eu marquei nos 60 minutos. Esse aqui de baixo, tá? É do 60. Percebe uma coisa, ó. Esse fundo já é mais baixo que esse. Então aqui não tem sweep, tá? Esse cara aqui foi o sweep. Quando o preço vier, não é para romper, fazer um falso rompimento e voltar. Não. Se ele romper, ele vai embora. Para ele voltar, ele precisa parar aqui, nesse imbalance, e daqui reverter, tá? Esse aqui não tem sweep em fundo. Isso vocês precisam entender, tá? Preste atenção, porque para vocês entenderem as zonas de liquidez. Se eu tinha uma liquidez aqui, ele renovou aqui embaixo, essa aqui, se vier, ela vai para ir para baixo. Ele vai fazer o quê? Mais baixo que esse. E teoricamente. Mas para isso precisa perder o fundo. Tá? Então fiquem aí ligados nessa movimentação para não serem pegos de surpresa no chão. Beleza? Porque agora a gente tem aí, inclusive, além desses pontos ali embaixo, eu tenho aqui em cima, ó, deixa eu só fechar aqui, eu tenho esse cara aqui, ó, que foi o POI deixado nessa última queda. Então, assim, ó, eu tenho um ponto de venda validado para quê? Se no domingo à noite esse cara fazer um pullback, eu ter essa possibilidade existente, tá? Então fiquem bastante atentos em relação a isso. Certo, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu. Nosso estudo de fim de semana mais uma vez aí. Obrigado a todos. Tenham todos um bom descanso e uma excelente semana para todos vocês. Valeu!